Hoje é 1º de maio, ou seja, é um ótimo dia pra gente voltar à série Por que Filme X é uma obra-prima, que já teve vídeos sobre Aurora, Blade Runner e Os Guarda-Chuvas do Amor, que eu vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E hoje eu fiquei com vontade, eu acho que é justo, cabe fazer uma homenagem aos trabalhadores brasileiros. Então eu vou falar de um filme que honra, que homenageia e que traz o trabalhador brasileiro para o centro da sua história, que traz os dramas, que traz os conflitos, que traz a luta do trabalhador brasileiro para o centro da sua narrativa. Eu vou falar do lindo Eles Não Usam Black Tie. Para quem tem acompanhado o meu canal desde o seu início, e principalmente essa série de obras-primas, vocês sabem que uma coisa que eu prezo muito, e uma característica que eu considero característica dos grandes filmes, é a capacidade de contar uma história sem necessariamente ficar botando palavras nas bocas dos personagens, sem os personagens ficarem te contando o tempo todo o que está acontecendo na tela. E ao contrário disso, os grandes cineastas, eles conseguem usar as imagens do filme para desenvolver a sua narrativa. E aqui, no Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, não é diferente. O filme já abre, nos créditos iniciais, com o casal protagonizado pelo Carlos Alberto Richelli e pela Beth Mendes, saindo do cinema. Ou seja, a gente já sabe desde aquele momento quais são as vontades do protagonista, quais são os desejos dele no momento, que são conseguir namorar, ele é um jovem que quer sair de casa, sair à noite, ou seja, desejos comuns de qualquer jovem de idade ali universitária, apesar de ele não estar na universidade. E o que o Gianfrancesco Guarnieri faz nessa cena já é maravilhoso, porque à medida que eles saem da sala de cinema, então eles até passam ali por uma placa, né, que tá passando Star Trek, ou seja, eles querem entretenimento, eles querem sair de casa, eles querem esquecer dos problemas. Só que à medida que eles caminham de volta para casa, os problemas, a realidade da vida deles começa a ser jogada na cara dos dois. Eles não conseguem mais esquecer a situação na qual eles se encontram, e o contraste entre a Avenida Paulista do turista, né, a São Paulo, que é vendida como a capital do desenvolvimento, e a realidade dos trabalhadores das fábricas, que são responsáveis por esse desenvolvimento de São Paulo, começa a ficar evidente. Então eles começam a andar por ruas enlameadas, e tá chovendo não só por aquele motivo que eu expliquei na crítica do Blade Runner, que eu vou deixar o cartão aqui em cima, que é quando você está filmando à noite, principalmente na rua, né, principalmente em locação, você precisa de água para refletir a luz e para dar uma iluminada na cena, mas aquela chuva também representa o perrengue do trabalhador de São Paulo, né? Então eles estão ali arrumadinhos porque eles saíram, né? Tá saindo com a namorada, mas a chuva começa a castigar os dois e eles começam cada vez mais a se molhar, a se lamear, e a paisagem, né? Digamos assim, as locações que a gente vê ao redor já começam a se transformar numa periferia muito pobre, que numa discussão que ele tem com o pai depois vai deixar claro que não tem saneamento básico direito, é um lugar realmente desprovido de direitos básicos, de bens básicos. E isso fica bem claro nessa caminhada do Carlos Alberto Richelli e da Beth Mendes do cinema até a casa. E quando eles entram em casa, a gente vê de novo que é uma casa muito simples, mal acabada, né, sem acabamento mesmo, muito pequena, e a gente vai descobrir que tem muita gente que mora ali. E assim que a gente entendeu qual que é a realidade, qual que é a dialética, qual que é o conflito da vida desse rapaz, ele já é apresentado a duas situações, né, que vão funcionar como duas forças narrativas, ou seja, vão funcionar como dois focos de tensão que vão empurrar o protagonista, que vão forçar o protagonista a tomar decisões, a agir e a assumir uma postura no sentido de que tipo de homem ele quer ser e que tipo de destino ele quer, que tipo de luta ele quer comprar. Uma delas é a notícia de que a namorada está grávida, ou seja, a questão de vou criar um filho nessas condições, quero que o meu filho seja também trabalhador, operário e que também viva as mesmas mazelas que eu vivo e que eu vi o meu pai viver. E o outro conflito é uma greve que está prestes a estourar na fábrica onde ele trabalha e onde o pai, né, o Gianfrancesco Guarnieri, também trabalha. E uma greve que, inspirada, né, naquelas greves de São Bernardo de 1979 e 1980, o filme Eles Não Usam Black Tie é de 1981, é uma greve que, ao contrário da de São Bernardo, não tem tanta chance, não tem tanto número, volume de trabalhadores dispostos a se sacrificar por um bem maior, ou seja, ela não tem tanta chance de dar certo quanto aquelas nas
quais eles estão se espelhando. E aí nessa fase de preparação da greve e depois, inclusive, principalmente quando a greve se inicia, tem vários personagens ali que vão ter interesses e maneiras de pensar próprias e diferentes entre si e que representam, de certa forma, a maneira com que a sociedade encara as lutas, as causas dos trabalhadores. Então a gente vai ter o personagem mais estouradinho, que é o cara que quer confrontar, fight the power, vamos pra cima, vamos lutar. E o interessante é que nas cenas que envolvem os funcionários principais ali da fábrica, os operários principais no filme, a gente vê a diferença, né, de opinião e de postura desse funcionário para os outros, não só pela interpretação, não só pelos gestos, não só por ele ser mais combativo, mas pelo diretor, pelo Leon Hirschman, colocar ali ele com roupas diferentes. Então a gente olha os funcionários, por exemplo, tem várias cenas que a gente olha os operários todos com roupas da fábrica e ele com uma roupa diferente, ou seja, ele é uma voz discordante mesmo entre os seus companheiros. E o Leon Hirschman, que vem do movimento do cinema novo, né, que tem, né, ele tem essa estética de levar os filmes pra rua, de botar em locação, câmera na mão. Então tem cenas, várias cenas, por exemplo, tem uma cena em que o protagonista, né, o Tião, ele tá correndo, ele sai correndo da fábrica para resolver ali, para ver o que aconteceu com a esposa que foi agredida, e a câmera acompanha ele na mão, né, trêmula, assim. Então a gente realmente sente uma sensação muito forte de realidade, de naturalismo, né? O diretor consegue colocar a gente na ação, na cena. Como o diretor consegue também usar a mise-en-scène, ou seja, o posicionamento dos personagens dentro do mesmo enquadramento para falar muita coisa. Então, por exemplo, tem cena em que a mãe do protagonista, vivida pela Fernanda Montenegro, tá dando bronca ali no marido e nos filhos, que é uma coisa que ela faz constantemente, né? Ela é a voz racional ali dentro daquela casa povoada por homens explosivos e impulsivos. E no fundo, no mesmo enquadramento, no mesmo plano, tal, o Jean Francisco Guarnieri tomando ali a caninha dele, a cachaçinha dele. E você consegue ver ali no mesmo plano o contraste, né, da tensão, do nervosismo dessa mulher pela vida que esses homens têm e pelos riscos que eles correm ali naquele contexto de repressão, de ditadura. E ele ali com aquela postura de bom vivante, de tranquilo. E é desses conflitos de opinião, de visão, de ideologia entre os personagens do filme que eles não usam black tie, vai ganhar a sua força. Então vai chegar um momento em que tem o personagem mais irritado, que quer ir pro confronto mais violento. Tem o personagem que é o Otávio, vivido pelo Gianfrancesco Guarnieri, que ele acha que não é a hora certa para ir pra greve, mas ao mesmo tempo, se a greve iniciar, ele tá dentro porque é um direito do trabalhador, porque é uma maneira do trabalhador conseguir algum direito, conseguir alguma melhoria pro seu dia a dia, para sua vida. E tem o fura-greve. Então o filme, essas tensões que o filme colocam sobre o protagonista, que é o Tião, vivido pelo Carlos Alberto Richelli, eles vão transformar esse menino, esse rapaz, num fura-greve. Então tem aquela cena clássica, que é a cena em que, e isso é uma coisa legal do Leon Hirschman, né, ele coloca as tensões de uma maneira bem visual. Então no portão da fábrica tem o confronto entre o filho e o pai, e o nervosismo do pai, né? A revolta, a ira do pai de ver, a decepção de ver o filho se transformar num traidor do movimento é tocante. E aí o portão se fecha, então vai para o lado dos trabalhadores que vão trabalhar e que vão furar a greve, o Tião, e pro lado de fora, dos que vão manter a greve, o Otávio, o pai dele, vivido pelo Gianfrancesco Guarnieri. E esses confrontos, esses conflitos, vão ser colocados de uma maneira visual até o final do filme. Então, no final do filme, e é lógico que esse vídeo tem spoilers, o Leon Hirschman vai colocar duas cenas de confronto / despedida. Então, uma entre o Tião e o pai, e outra entre o Tião e a mãe, que vão representar de uma maneira perfeita e tocante a relação que esses personagens têm entre si e o resultado dessas tensões, o resultado desse conflito, o resultado desse confronto que é pessoal, que é familiar e que também é político, que também é ideológico. Então na cena, por exemplo, em que o Tião vai se despedir do pai, é óbvio que a mise-en-scène vai trazer o Gianfrancesco Guarnieri vindo de cima da escada e o Tião esperando lá embaixo, ou seja, o Gianfrancesco Guarnieri sai daquele último confronto engrandecido pela luta trabalhadora, ele sai engrandecido por manter a sua honra e por lutar por direitos que já
são poucos, que já são escassos, mas que ele precisa defender, e o Tião sai enfraquecido, sai humilhado, sai envergonhado, sai rebaixado pela posição de traidor. E aí é lógico que o Gianfrancesco Guarnieri vai começar a descer essa escada, mas à medida que ele desce, mesmo quando ele chega quase ao nível do filho, a gente vê uma posição de superioridade dele, um ângulo, né, a câmera o filmando e dando a ele uma imagem muito mais imponente do que a do filho, que fica de costas e numa posição de inferioridade física, visual, diante do pai. E é prova da inteligência do Leon Hirschman que a cena seguinte, que vai ser a cena da despedida do Tião com a mãe, é uma cena que vai ser filmada, primeiro, de uma maneira completamente diferente. Ele vai fazer um plano e contraplano, com primeiríssimos planos no rosto dos personagens. Então a gente vê ali uma relação que é muito mais sentimental, muito mais humana, muito mais próxima. Aquele cara é muito mais próximo à mãe, emocionalmente falando, do que ele é do pai. A mãe se coloca numa posição 100% de igualdade com o menino, então ela tá ali de cara lavada, dando a cara, mostrando as suas emoções, e é claro que a Fernanda Montenegro mata a pau, destrói nessa cena. É uma das cenas mais emotivas e que mais me emocionam na história do cinema brasileiro. E aquele diálogo filmado em plano contra plano, com os rostos francos, limpos, chorosos, dando a cara a tapa um pro outro, são a síntese de uma despedida de mãe e filho que é forçada por forças maiores, que a gente viu na cena anterior. E ao contrário do que a maioria das pessoas podem pensar, que a mensagem final do filme, que o confronto do filme fosse o trabalhador consciente, o trabalhador que sabe dos seus direitos e que luta por eles até o fim, contra o fura-greve, o traidor, o trabalhador assalariado que acha que é elite, que defende os interesses do patrão, que defende os interesses daqueles que o exploram, tá enganado, porque isso a gente vê na cena em que o Tião vai ser espancado e que o personagem do Milton Gonçalves, que é um personagem coadjuvante ali, faz deixa disso, ele entra, ele impede que o Tião seja muito mais brutalmente espancado, e a mensagem que ele repete é: ele não é o inimigo, ele não é o inimigo. O inimigo é quem nos oprime. E essa é a mensagem do filme. E é isso, um bom feriado, um feriado cheio de entretenimento, de lazer, de descanso. Aqueles que não têm nada, a não ser a sua própria força de trabalho. E se você gostou de mais essa análise, clica aqui embaixo na marca d'água para se inscrever no canal. Clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Curte esse vídeo, divulga para os amigos. E é isso.